Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br. Bem-vindos a mais este Floripa em Foco com o Sintesp, o Sindicato dos Servidores Públicos do Estado de Santa Catarina. O Sintesp que está aqui no Floripa em Foco às terças-feiras, a partir das 3h30 da tarde. É sempre um prazer recebermos para conversar o Volney Chucre, que é o diretor de comunicação e imprensa do Sintesp. Bem-vindo, Volney. Tudo beleza? Boa tarde, boa tarde. Tudo beleza. Você é agente penitenciário, né? Eu sou agente penitenciário. Liberado à disposição do sindicato nesse momento. Então você é funcionário público? Eu sou funcionário público. Ontem, dia 28, dia do servidor público, nós... Parabéns! Não há o que se comemorar, né? Sim. Em Santa Catarina, pelo menos, os servidores públicos do Estado não têm muito o que comemorar com relação à nossa data, né? O governo nos enrola até hoje, não cumpriu a data base. É uma política de desvalorização e de privatização que a cada dia se implementa mais. Enfim, a nossa política para com os servidores não tem sido nada comemorativa. Nada comemorativo. Nada para comemorar, né? Nada a comemorar. E o Dia do Servidor é uma data estadual, nacional? É uma data nacional. Nacional. Todo o Brasil, dia 28 de outubro. É dia 28 de outubro. O Sintesp não fez nada mais, além de publicar no jornal, não teve nenhuma atividade? As nossas atividades elas foram diluídas nas assembleias regionais, né? Como a gente falou, todas as assembleias regionais tinham... Porque nós, esse mês de outubro, nós comemoramos duas datas, do Dia do Servidor Público e o dia do aniversário do Sintesp. Né? 25 anos, né? 25 anos do Sintesp, né? Um quarto de século. Então, a gente, nas assembleias regionais, a gente sempre estava fazendo alguma coisa no sentido de comemorar, né? De relembrar. Né? E essa assembleia regional lá de Rio do Sul e de Canoinhas, o que aconteceu com elas ali? Não, a Assembleia Regional de Rio do Sul é hoje. Hoje? Hoje. Está acontecendo hoje, com a presença lá do nosso presidente, nosso vice. O Maurino é que está... O Maurino e o Antônio Lins estão lá. A de Canoinhas, ela está para ser agendada, ela não foi confirmada ainda, mas ela é a que provavelmente vai fechar o nosso ciclo de assembleias regionais para que a gente possa, então, fazer uma assembleia estadual aqui em Florianópolis, né, a partir do momento em que a gente tenha conhecimento dos projetos de lei que o governo ficou de enviar para a Assembleia Legislativa, né, que concede algum tipo de reajuste para nós, enfim, que faz parte da nossa pauta de reivindicação. Quando o governo enviar esses projetos de lei para a Assembleia, aí vai ser feita a Assembleia. A qualquer momento nós chamaremos a Assembleia, né, a Assembleia Geral Estadual. Tem 3 assembleias rodando aí, a Assembleia Legislativa, que vai aprovar ou não as leis do governador, e em função disso será convocada uma Assembleia Geral dos Trabalhadores, dos Servidores, para avaliar justamente essa proposta que está na Assembleia. Isso. Uma coisa semântica. Para que a pessoa possa entender, né, direitinho. Sim. Não tem dúvida. Essa de Canoinhas, a Assembleia Regional de Canoinhas, deve fechar o ciclo de todo o Estado? Fecha o ciclo do Estado inteiro. Só falta a de Floripa mesmo. Não, a de Florianópolis a gente vai fazer com a estadual, né? Que pode ser convocada a qualquer momento. A qualquer momento. De acordo com o que o governador enviar para... De acordo com o que ele enviar. E além do que tem outras atividades correndo em paralelo, né? Que é o caso, por exemplo, do Lar São Gabriel, que a gente já comentou aqui. Sim, como é que está lá o Lar São Gabriel? Ela está na expectativa de ter as mudanças que a gente está indicando. Tem outras com relação aos agentes penitenciários, por exemplo, que está em andamento, que a gente está exigindo, inclusive, uma audiência e esperando uma audiência com a secretária, que até o momento não aconteceu. E nesse momento agora houve o término do prazo para aqueles chamados reforços de plantão que estava se fazendo, né, e tudo mais. Término de chamado?
O governo, ele decretou, fez um decreto que permitia que os agentes penitenciários fizessem, então, plantões extras, né? Sim, além do que já fazem. Além do que eles já fazem, plantões extras, até 4 plantões extras por agente penitenciário, né? E que tinha um pagamento fixo, né? De R$220. Isso. O que a gente está fazendo nesse momento é que, em fazendo, nós estaremos incorrendo em horas extras e nós vamos reivindicar que todos os pagamentos sejam feitos em hora extra. Então, o basicamente governo isso. Encerrou o prazo para essa... Porque o decreto tinha prazo determinado, que terminou no dia 20 de outubro. E concurso que é bom? O concurso está em andamento, né? Vai sair mesmo? O processo de inscrição está em andamento. Está acontecendo a academia para alguns mandados de segurança, algumas pessoas que entraram com mandado de segurança. Está acontecendo na Cadejuc. Tem tido um certo, digamos assim, encaminhamento com relação às reivindicações que a gente fez, mas existe toda uma incerteza com relação a outros, né, que a gente também precisa discutir. E aqueles 300 que a Justiça, 300 aprovados no concurso para agente penitenciário, que a Justiça mandou chamar, foram todos chamados já? Na verdade, o que a Justiça mandou chamar já foram chamados, mas a Justiça não mandou chamar os 300, né? É porque é individual, cada mandado de segurança é individual. É um processo. É um processo diferente. Não é coletivo. Não é coletivo. Então, Alguns foram, num determinado ainda... momento eles votaram 40 ao mesmo tempo, né? O desembargador Blasio puxou para ele e fez um relatório único para os 40 casos. Muito bem. Certo. E como é que está o cadastro dos telefones dos servidores públicos, filiados ou não ao Sintesp, no site do Sintesp? Está acontecendo? Nós tivemos um aumento bastante gratificante no número de celulares cadastrados, então agora a gente já consegue, por SMS, mandar mensagem para mais gente, né? Nós já atingimos aí um patamar de pelo menos 40% dos nossos filiados, nós queremos já aumentar. Foi muito rápido. Nós tínhamos um patamar aí de 20 e poucos por cento e já chegamos a 40%. Né? Legal. Estão fazendo uma campanha uma campanha para que todas as pessoas, então, cadastrem seus celulares, pelo menos para a gente... E continuando na área de comunicação, né, o Sintesp ele tem participado de vários fóruns de comunicação, inclusive o que discute o marco regulatório, o marco civil da internet, que estava para ser votado essa semana. Que foi no dia 28, era o prazo final para ser votado, não foi votado, mas nós estamos preocupados com o artigo, um artigo que foi colocado no projeto original, que permite a censura prévia, né? Foi um golpe. Um artigo que foi encomendado diretamente pela Rede Globo para ser colocado lá e está lá, né? Pode ser que a gente tenha que enfrentar isso mais à frente, né? E o marco regulatório, ele permite que a internet seja livre como ela é hoje, né? Em não fazendo essa regulamentação, as teles já estavam providenciando a internet praticamente a internet por assinatura, como é o cabo, né? Como é a TV a cabo. Né? Qualquer acesso eles querem cobrar. Os acessos seriam cobrados. Então você teria um pacote, por exemplo, em que você teria acesso ao Facebook, a alguma rede social e isso e aquilo, mas não teria acesso a outros e tal e para lá. Não, hoje você acessa liberdade com liberdade. E é isso que a gente quer que se mantenha, né? Marco regulatório. A neutralidade das redes, né? Dos cabos, das operadoras, enfim. Era a mesma coisa que querer disciplinar o telefone, a televisão. Seria a mesma coisa. Se bem que a gente entende que tem que ser regulamentado. Tem que ter uma ordem. Tem que ter uma regulamentação. Por isso a gente entende que tem que ser votado o marco civil. Mas não dá para ter essas
censura prévia, né? Pois é, isso aí, sob encomenda da Globo, o que é essa censura prévia? Eles podem deixar de veicular alguma coisa? Eles podem deixar de veicular determinados... segundo os seus critérios. Segundo os critérios que a gente não entende quais são, né? Só lá permite que você não veicule determinados conteúdos. Então, isso para nós é censura prévia, né? Não veicular determinados produtos ou conteúdos, já para nós já é uma censura prévia. Então, que se regulamente isso para que, assim como existe na lei de imprensa, né, o direito de resposta e tudo mais, se possa fazer isso na internet. E por que foi trancada a votação do marco regulatório? Foi por não causa é que foi trancado, é que como não foi votado, ele tranca a pauta ele tranca a pauta do Congresso. Então tem coisas que outros assuntos, né, que poderiam estar sendo votados, até desentupir a pauta. Eles acabam trancando a pauta. Então vai ter que ser votado, né, para que... E a posição já dos movimentos sociais sindical é de ampla liberdade na internet. Ampla liberdade na internet. Assim como a gente luta hoje para que as concessões de televisão, que a gente também faça uma regulamentação do que diz a Constituição, né? E os artigos que dizem em respeito à comunicação. Mesmo porque, para que todo mundo entenda, televisão, rádio é concessão pública, ou seja, esse espectro tem que ser democratizado para que a própria democracia seja efetiva. Né? Não dá para 11 famílias controlarem todas as informações que você recebe, todas, aí incluindo rádio, televisão, jornal impresso, revista impressa. Fora as TVs comunitárias, tudo é controlado por o resto é praticamente tudo. No Brasil existe essa liberdade para que a iniciativa privada tome conta de todo o espectro. Né? E nós queremos que isso seja regulamentado, né? Que 30% seja da iniciativa privada, mas que tenha 30% de TV pública, 30% de TV comunitária, assim como nos rádios, enfim, que isso seja regulamentado. Existe, inclusive, um projeto de lei de iniciativa popular que nós estamos arrecadando as assinaturas para enviar. Nós precisamos arrecadar 1.300.000 assinaturas para que ele entre como projeto de lei na Câmara Federal, né, e que tenha a possibilidade de validar. Da mesma forma que foi conseguido para a ficha limpa, que é extremamente importante, é importante que a população, o cidadão, se conscientize, se mobilize para que a gente tenha uma televisão com menos lixo, com menos desculpe o radicalismo, com menos lixo, literalmente, né? A gente vê hoje, por exemplo, o caso em São Paulo da televisão lá do Bispo Macedo, enfim, onde tinha aquele programa do Pânico, como é que era? A Rede TV. A Rede TV. Rede TV, o sujeito dono da concessão está construindo a segunda maior mansão do Estado. E os salários? Aquilo ali os salários, além de não pagar salários, de ter uma série de problemas, né, de direito de resposta que não são dados e tudo mais, tem milhares de ações contra a Rede TV e o cara, a segunda mansão mais cara do estado de São Paulo. Do estado de São Paulo, segunda maior mansão do estado de São Paulo, absurdo. Que seja feliz morando nela, né? Mas não a custas de uma concessão pública, né? Então, não às custas de uma concessão que é pública e que a gente entende que tem que ser cassada essa concessão. E essa concessão tem que ser dada para a televisão comunitária, para a televisão que possa fazer um programa saudável, né? Eu não consigo mais, Volney, eu vou falar minha experiência pessoal, né? Não consigo, sinceramente, assistir mais Warner, Fox, Chanel, esses Discovery também, que só passa informação triturada, né?
É uma violência, um tal de zumbi mordendo, matando, morrendo, tiro para cá, tiro para lá, bomba. Não dá vontade de assistir esse lixo todo. Enfim, nós estamos lutando para democratizar a comunicação, né? Muito bem. 1.300.000 assinaturas para um projeto de lei, para quê mesmo? Para que regulamente a Constituição brasileira no que diz respeito à comunicação. Que faça o marco regulatório da comunicação. Marco regulatório da comunicação, exatamente. E quem quiser assinar esse projeto de lei, como é que pode ir? Pode pegar tanto no site do sindicato, que a gente agora está colocando do Sintesp, né? Mas também pode pegar diretamente no site do Fórum Nacional de Democratização. O FNDC. O FNDC, que é www.fndc.org.br. Isso. Então, você pode pegar lá, imprime, e aí já aproveita para recolher as assinaturas com todo mundo, né? E ali deve ter onde encaminhar depois. Exatamente, tudo, né? E aí pode ser encaminhado. O Sintesp vai estar recolhendo também, né? Dos seus filiados e tal, das assembleias que a gente está fazendo, enfim. Antes de ir para o intervalo, Volney, você lembra que alguns anos atrás, 2, 3 anos, vazou a lista dos donos das rádios, os que detêm concessão das rádios? Você lembra dessa lista? Sim, sim, em que você tem hoje em torno de 200 políticos com concessão de rádio ou televisão, ou os dois. E isso é absolutamente proibido pela Constituição. A Constituição veda isso. Mas o político não pode ser diretor, ele pode botar um laranja. Não, também, além dos laranjas, tem político que é concessionário, né? Que é o absurdo do absurdo, mas tem político que não é concessionário ele, mas é a mulher dele, é o primo dele, é o irmão dele e tal. O que é também vedado pela Constituição. Então, é isso que a gente quer que regulamente, né? Então, dessas 11 famílias que a gente está falando, né? São essas 11 famílias aí, entre os Sirotsky's e Marinhos e Saades da vida, né? A Bravanel, né? Então, são essas, são 11 famílias que controlam tudo que você assiste aí. 95% de tudo que é produzido de informação. E a verba é com eles também. Ou seja, a verba publicitária que o governo paga, que são bilhões, né? Só para a Rede Globo vai 1 bilhão por ano. 1 bilhão! Em propaganda. Não, é para a televisão. Televisão, Rede Globo, ela arrecada 1 bilhão. Fora a rádio, jornal. Né? Então, fora todo o resto de publicidade que se vai, né? Que se tem. Enfim. Volney Chucre, diretor de comunicação e imprensa do Sintesp, aqui no Floripa em Foco do Sintesp, como é toda terça-feira às 13h30 da tarde, e que vai para um breve intervalo e já volta para continuar falando de comunicação aqui na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br. O que você faria se tivesse 4 horas livres a mais por semana? Dedicaria ao estudo. Fazer um curso profissionalizante. Fazer uma pós-graduação no final de semana. Me dedicava à minha família, à minha casa. Reduzir a carga horária e permanecer o salário. Aumentaria a quantidade de emprego. Eu quero que eles votem essa lei. Vota aí, galera. Vocês têm obrigação de ajudar o trabalhador. Jornada de 40 horas semanais sem redução de salário. Esse projeto precisa ser aprovado na Câmara e no Senado para virar lei. Reduz para 40 que o Brasil aumenta! Ilha, povoado, vila, cidade, capital. O mar, sempre ele a reger a vida de seus habitantes. Com o tempo, a antiga vila se transforma, se recria e o sentimento da cidade com o mar se eterniza. Da Fundação Cultural Franklin Cascais para a nossa memória. Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097.
Acesse www.sintesp.org.br. Floripa em Foco do Sintesp, o Sindicato dos Servidores Públicos no estado de Santa Catarina. Conversando com o Volney Chucre, diretor de comunicação e imprensa do Sintesp. E a gente encerrou o primeiro bloco aí conversando sobre comunicação, né? Você, telespectador internauta, procure o FNDC, que é o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, www.fndc.org.br, e assine a petição por um projeto de lei que regulamente a comunicação no país, para que não fiquemos só à mercê de 11 ditadores do que a gente deve ou não deve assistir e consumir de informação, né? Aliás, é importante falar, Silvio, que não pode ser da forma virtual, aquelas assinaturas de forma virtual. Tem que ser com papel, tem que ser no papel, tem que imprimir a listinha, né, para fazer. E é importante que cada um e cada uma que nos assiste pegue, aqui, imprima, né, peça para imprimir, vá lá, faz direitinho, assina, coloca a documentação direitinho, tudo, porque isso é uma documento iniciativa, legal. É um documento que vai ser enviado ao Congresso Nacional. Então, eles, depois de receberem, eles têm todo um tempo para ir rastreando, conferindo e tal. É só a gente lembrar o que aconteceu com a rede sustentável, né, que tinha 2 milhões de assinaturas, de acessos na internet dizendo que concordavam, mas que na prática não conseguiram arrecadar as 513 mil assinaturas. Esse da Marina, o partido da rede da Marina. Mas ela não ficou sem vaga para a eleição. Mas é só para exemplificar que é necessário que seja assinado, enfim. www.fndc.org.br. Sabia, Volney, que o FNDC nasceu aqui em Florianópolis, na UFS? Sim. O FNDC hoje é coordenado por uma catarinense, né, de Xanxerê, a nossa companheira da CUT Nacional, que é a companheira Rosane Bertotti. Aqui de Floripa, Xanxerê. Ela é de Xanxerê, nós fomos diretores juntos na CUT estadual, ela era diretora de formação, eu era diretor de movimentos sociais, né? Então a gente militou junto durante um mandato. E nasceu aqui na UFSC há alguns anos e como Fórum pela Democratização da Comunicação. Na comunicação, exatamente. Essa é uma luta antiga que a gente tem desde da Constituição de 88, né? Alguns militantes que já militavam anteriormente à Constituição conseguiram colocar na Constituição essa necessidade de regulamentar a comunicação no país, né? E de lá para cá, os artigos que dizem respeito, são 4 artigos que dizem respeito à comunicação, não foram regulamentados até o momento. Por que será? Por que será, fica a pergunta. E a Constituição completou seus 25 anos, né? Então, para você ver que precisa, então, a gente lutar muito para que isso possa acontecer, para que a gente possa efetivamente colocar a democracia em primeiro lugar, né? Porque comunicação é, de fato, formação de opinião. Claro. Né? Onde a gente forma nossa mente, nossos conceitos, preconceitos, gostos, o que consome e o que não consome. Exatamente. É tudo por aí que vem. Tudo vem pela comunicação. Então, é absolutamente necessário que isso seja um espaço democrático, né? Claro. Que a gente possa opinar sobre o que nos põe para assistir, né? A musicazinha que a gente canta no curso de formação é democratize, democratize a comunicação. Eu quero ouvir a voz do povo na televisão. Tem que acabar com o monopólio da informação. Muito bem. Então... Aqui o secretário de Comunicação e cantor, Volney Chucre, no Floripa em Foco do Sintesp, que para fechar, podemos falar desse Fórum de Comunicação, que é uma iniciativa de alguns sindicatos de trabalhadores aqui de Florianópolis. Que fórum é esse de comunicação? Não, é um seminário. Nós fizemos o primeiro seminário unificado, sindical de comunicação. De comunicação sindical, né?
Então, agora nós estamos na preparação de um próximo seminário em que a gente pretende ampliar o número de participantes e também ter iniciativas mais práticas, né? O próprio jornal Ovo no Colombo, sim, que é uma discussão que forma um pool de 8 sindicatos e já é uma iniciativa no sentido de unificar o movimento sindical para as suas reivindicações, para a sua pauta e para democratizar também a comunicação, né? Aquilo que a gente estava falando anteriormente. Então, esse novo vai ter uma reunião no dia 5, uma reunião preparatória no dia 5 do 11, né? 5 de novembro, no Sindipreves. Todo mundo convidado? Né? Está todo mundo convidado, né? Principalmente os secretários de comunicação, os assessores de comunicação de todos os sindicatos, associações e do movimento sindical de Florianópolis e de Santa Catarina. Queremos que esteja presente, né? Muito bem. Dia 5 do 11 a gente vai ter tempo de falar algumas vezes ainda, né? Na próxima terça-feira a gente fala mais um pouquinho. Isso. E vai ser às 15 horas no Sindipreves no dia 5, né? Exatamente. Que vai ser exatamente terça-feira. Terça-feira, exatamente. Você vai poder sair daqui direto lá para lá. Muito bem, querido. Acho que é isso então, né? Chegamos ao final de mais um Floripa em Foco, que passa voando, conversando aqui com o Volney Chucre, diretor de comunicação e imprensa do Sintesp, que nos falou aí sobre o andamento das assembleias regionalizadas no estado de Santa Catarina, com os servidores públicos do estado. Assembleia que hoje está acontecendo em Rio do Sul, falta ainda de Canoinhas, e breve vai ter assembleia estadual definida a data e o local, né? Exatamente. Que vai ser aqui em Floripa, né? E falamos também do Dia do Servidor, que foi no 28 de outubro, e um pitaco aí sobre o Marco Civil da Internet, que você pode participar acessando www.fndc.org.br e assinando a petição pública para um projeto de lei, né, para democratizar, regulamentar a internet. E também está acessível no www. Na verdade, para regulamentar a comunicação como um todo. A internet, o Marco Civil está sendo votado no História das Comunicações. Exatamente. E esse abaixo-assinado, de qualquer forma, está disponível também no site do Sintesp. Também. Sintesp.org.br. Obrigado pela presença, Volney. Uma boa semana. Tá certo, então. E você, obrigado pela audiência e acompanhe a reapresentação desta conversa daqui a pouco a partir das 22 horas na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br.